Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o debate realizado pelo SBT para a Prefeitura de São Paulo. Tivemos momentos intensos, trocas de farpas e, claro, promessas para o futuro da nossa cidade. O que mais chamou a atenção foi a mudança de estratégia de Pablo Marçal. Quer entender o que aconteceu? Assista agora. Se você quer aprender a monetizar um canal em menos de um mês, assim como esse, utilizando notícias, não precisa ser de política, pode ser sobre o assunto que você mais gostar, como por exemplo o seu time do coração ou sobre algum artista famoso. Clique no link na descrição. Mas antes de qualquer coisa, vamos ficar com essa pérola que saiu da boca do Datena, que se embolou com as palavras e acabou falando besteira. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Em primeiro lugar, parabenizar pelo César Filho, pelo SBT e a memória do Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Sobre educação, nós vamos propor 5 coisas que vai revolucionar a educação da cidade de São Paulo. A primeira delas é transformar a educação, a Escola Pública de São Paulo, na Escola Olímpica. O que é isso? São mais de 60 modalidades onde o esporte molda caráter e seu filho vai ter uma ocupação e nós vamos investir nele nas competições. Segundo, educação financeira. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem na Bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de R$ 4.000 não vota mais no PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT sobre o Brasil. Terceiro, as profissões do futuro. Quarto, tecnologia. E a gente vai ensinar seu filho a empresarização. Acho que o pé de meia, parabéns por você ter dado o pontapé inicial disso e ao governo federal, né, que banca isso. E o que a gente precisa na cidade de São Paulo é criar essa revolução, não só nas escolas, mas a educação também vai ser continuada nas empresas. Os 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo terão braços de ensino onde a gente vai ensinar essas mesmas coisas para revolucionar a mentalidade do povo paulistano. Então é a hora de prosperar. O número é 28. E obrigado por estar em primeiro aí nas pesquisas, Veritar, é uma honra. Educar um povo para prosperar de alguém que de fato entende pouco disso, que não viveu a realidade nossa, de verdade, no ensino médio. Eu que vim de escola pública, sou filho de faxineira, filho de funcionário público aposentado. Realmente prosperei de forma honesta. Quero dar os parabéns aqui para a Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu acredito que a educação vai mudar absurdamente essa cidade. Isso vai ser não só na escola, mas também em todas as empresas dessa cidade. Quero agradecer e só para vocês perceberem que em todos os debates eu nunca fui o palhaço, eu sempre respondi aos palhaços. E a Tabata, que parece a moça mais comportada de todas, ela acabou de ceder esse espaço. A grande verdade é que alguém escrever sua proposta ou chamar um marqueteiro para fazer você ficar parecendo um Lulinha, Paz e Amor não vai convencer ninguém. As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos, que de fato é o único candidato que pode tirar você dessa miséria, que você, ao tomar uma decisão no dia da vingança, que é dia 6 de outubro, você vai apertar o número 28, porque é o único aqui que tem uma única chance de tirar você dessa miserabilidade. A cidade não está do jeito que você quer, nós não queremos retroceder e nós vamos levar ela de volta para o futuro. Eu quero te pedir um favor. É 28 na cabeça e no coração. A cidade está travada como se fosse alguém que não tem sangue fluindo nas suas veias. Né? A gente não conseguiu, como povo, terminar o Rodoanel Norte de 44 quilômetros.
a gente não consegue fazer coisas simples de virar à direita no giro de quadra com o sinal vermelho, isso aumentaria 16% o fluxo na cidade. A gente não tem nenhum candidato aqui com ideia inovadora sobre resolver, a não ser o 28. Eu quero saber de você, Marina, qual a ideia inovadora para a mobilidade? Obrigada pela pergunta, Pablo. A primeira ideia inovadora, gente, é não votar na esquerda que, ao invés de financiar, por exemplo, metrô e transporte público aqui na cidade de São Paulo, para você que tanto precisa, preferiu financiar metrô lá na Venezuela. Que, ao invés de investir aqui no nosso país para cuidar da nossa população, preferiu fazer isso em Cuba. Esse é o primeiro ponto. O que me trouxe, Marçal, aqui para a política foi o que eu vi lá em Brasília. Eu fui convidada para o Ministério da Economia para cuidar das empresas estatais. E o que a gente fez ali foi uma limpa. A gente tirou toda a ineficiência e todos os escândalos de corrupção. Como, gente? Acabando com os parasitas, acabando com as mamatas, acabando com os esquemas. Agora você vê só, a gente trabalha metade do ano para pagar imposto. E o nosso dinheiro está indo o quê? Ao invés de ir para prender bandido, para prender traficante, a gente está aí com 40 mil pessoas na saidinha agora no estado de São Paulo. Então, tenham cuidado. Agora, ao invés disso, não, a gente financia o judiciário mais caro do mundo, que põe na rua corruptos, que põe na rua bandidos, que põe na rua aqueles criminosos que a polícia prende. Então, em primeiro lugar, isso não desperdiçar. 1 minuto para a réplica de Pablo Marçal. Soluções para a mobilidade da cidade de São Paulo. Geração de 2 milhões de empregos nas periferias, criando um cinturão de 120 quilômetros. Esse cinturão vai ser um amortecedor de fluxo das 38 cidades que compõem a região metropolitana da cidade de São Paulo. Nós vamos criar via expressa controlada por câmeras inteligentes. 2 ou mais pessoas dentro do carro vai poder trafegar à esquerda nas marginais. Nós vamos criar os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, porque mais de 350 mil carros vêm de outras cidades e entram com 1 ou 2 pessoas, trazendo essa lentidão no trânsito, essa poluição. Nós vamos fazer o gira-quadra, que é igual acontece nos Estados Unidos. Não vai ter nenhum aumento em infraestrutura, mas você vai tratar o sinal vermelho quando não estiver passando ninguém como pare. Já funciona há décadas nos Estados Unidos. Nós vamos eletrificar a frota. Essa eletrificação depende do governo do estado e liberar a isenção de IPVA, como no Distrito Federal, para que a gente possa ter um movimento em eletrificar essa frota. E o que a gente precisa também é colocar nas periferias os teleféricos para fluir melhor a vida de vocês com esse investimento em infraestrutura. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguir ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente, essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? César, a minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Tabata. Candidato, bom dia. O tema é Cracolândia. Eu assisti muitas entrevistas do senhor sobre o tema. O senhor já falou de ideias de colocar uma mesa na Cracolândia com ex-dependentes químicos para que ele converse com as pessoas do fluxo. O senhor já até disse uma vez num podcast que o senhor pretendia passar uma noite na Cracolândia, mas eu queria lhe fazer uma pergunta específica de parte do problema. Qual é o seu projeto para que as pessoas que vivem no fluxo hoje, elas tenham emprego e moradia? O censo da Cracolândia já mostrou que a grande maioria é oriunda do sistema penitenciário. Elas têm, além da dependência química, esse grave problema social. Então, qual é o seu projeto, concretamente falando, para conseguir fazer com que essas pessoas tenham onde trabalhar e onde morar? Bom dia. Todo mundo que está assistindo pode entrar agora no Instagram, Pablo Marçal por SP. Meu time vai postar um vídeo onde eu abordo uma pessoa da Cracolândia e pergunto o motivo dela estar ali e explico, né, o porquê que muitas pessoas não saem dali.
Hoje a gente deve ter aí, hoje, esparramado pela cidade, 40 focos de Cracolândia. Ali na Santa Ifigênia já chegamos a ter 8.000 pessoas ali em 45 quadras. Tem 3 cenários. A gente precisa de convencer essa pessoa na situação de rua. A Arca do Sabará já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Segundo passo, a gente tem que levar para os abrigos. Terceiro passo, levar essas pessoas para a condição de trabalho. Dar esporte para essas pessoas. Pedir ajuda para as religiões, que traz um fator de esperança absurdo para essas pessoas se comportarem aí nessa transformação. Leva 7 vezes, em média, para você convencer uma pessoa a sair da situação de rua. Elas precisam de empregos de baixa qualificação, bares e restaurantes, agricultura familiar, inclusive tem uma legislação aqui em São Paulo que 30% da merenda tem que vir disso, da agricultura familiar, e hoje é cumprida 5%, é um bom lugar para levar essas pessoas que querem essa transformação. Então a grande verdade é que isso é tratar o efeito. A gente precisa sanear a entrada dessas pessoas que estão vindo de outros municípios onde não tem mendigos, estão despejando aqui, e tratar na questão esportiva, porque você não acha gente que é esportista na situação de rua hoje. Então nós vamos tratar na escola municipal também. Eu tive há 15 dias atrás em El Salvador, um país que está até 15 dias atrás com 695 dias sem um único homicídio. E eu fui no lugar, no centro da cidade, em São Salvador, que existia a Cracolândia, e já não existe mais. Lá tem um presidente que foi prefeito da capital, ele é um cara jovem, ele é um cara de mídias sociais também e que revolucionou aquela cidade e aquele país. Tem como resolver. Eu senti a energia da solução, e você que tem familiares nessa situação, nós vamos colocar anjos da guarda. O que é isso? Se são 80.000 pessoas, nós vamos colocar 80.000 pessoas de anjo da guarda para ficar com essa pessoa até ela ser migrada para o abrigo e depois para o emprego. Qual que é o problema hoje? A atual gestão trata as pessoas em situação de rua como rebanho. E aí não tem como, não tem um metadado, não tem a gestão numérica disso. E essas pessoas tomam jatos de água, elas são esparramadas pela cidade, porque de fato a prefeitura investe 1 bilhão e aumentou 23% no último ano as pessoas em situação de rua. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim. Eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo, eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele. Eu vi que ele nem pediu direito de resposta, porque não é ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica. Violência doméstica, está envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da Polícia Federal. A gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Sobre a cidade, em 1.460 dias, com a ajuda dos donos dos imóveis, nós vamos plantar 3 milhões de árvores, que ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado 4 cigarros, para você ter uma noção. Os rios estão sujos, ninguém está preocupado com isso. Centenas de rios sujos nessa cidade. Quero lançar uma campanha aqui na cidade de São Paulo. Todos esses candidatos que estão aqui, exceto eu, juntos receberam 100 milhões de reais aproximadamente do fundão eleitoral, que é dinheiro seu. Eu sou o único candidato nesse debate que não tem nenhum recurso de dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação, e não estou devendo a prefeitura para ninguém, absolutamente. A campanha é: não vote quem usa dinheiro do fundo eleitoral. Meu número é 28 e você já sabe. Aqui fica claro, somos 6 candidatos, o total são 9. A Marina, infelizmente, é contra, mas aceitou receber. Isso é lamentável, porque se essa é a postura de um candidato, por que recebeu? O candidato que está em terceiro lugar nas pesquisas, Veritá, que foi a que acertou, e agradeço a confiança do povo paulistano de me colocar em primeiro lugar nessa pesquisa que eles não conseguem manipular, eu estou em primeiro lugar com 2 milhões e alguma coisa de doação. Eu não coloquei nem R$1 do meu dinheiro, minhas empresas não participam disso, eu não participo disso. Eu quero agradecer a cada um que investiu esse dinheiro, mas a pergunta é: por que 100 milhões de reais que esses candidatos estão usando para entupir e fazer propaganda eleitoral, propaganda enganosa na televisão? Chega. Se você votar no 28, você vai ajudar a moralizar essa situação na política. Cada um aqui recebeu, o outro recebeu 44, o outro 30. Não ao fundão eleitoral. Candidato, São Paulo virou uma cidade muito insegura.
Eu me lembro pequena de andar na rua e ir até 25 de março e a gente não tinha tanto medo como hoje. Mas São Paulo está especialmente insegura para as mulheres. A gente bateu o recorde de feminicídio nesse ano, recorde de estupro no ano passado e circulou um vídeo terrível, nojento, de um homem na Moca, um cara assim, bem criminoso mesmo, que agarrava as mulheres e tentava colocá-las no carro. Quais são suas propostas para combater o feminicídio e os estupros aqui em São Paulo? Primeiro, responsabilizar o presidente da República, que ele também não está ajudando e no governo dele aumentou em 40%. O governador do estado, precisamos da sua ajuda com as polícias ostensivas, tanto militar como civil, e responsabilizar o prefeito atual com um orçamento multibilionário, não conseguiu resolver, e todos esses três entes, na figura das pessoas que eu falei, não conseguiu resolver esse problema. A grande novidade que a gente vai ter para você que é mulher é que a gente descobriu que 70% dos casos onde a mulher pede proteção, né, da polícia e do judiciário, mesmo assim, 70% dos casos, essas mulheres elas estão correndo risco e acabam sendo agredidas ou esses agressores. Aqui no nosso debate tem 2 homens que são agressores, cada um numa modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta. E a grande verdade é que vai ter um aplicativo para você, que esses homens, todos eles que forem agressores em qualquer nível, não só de feminicídio, eles serão cadastrados nesse aplicativo e você, que é mulher, se esse homem invadir sua esfera de segurança, o seu celular vai tocar e da entidade policial também. A grande verdade é que a gente já não aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem para agressão. Eu sou um símbolo de agressão de alguém que não consegue debater ideia e vai para cima. Você imagina, a culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa sempre é do agressor e nós vamos combater vocês veementemente. Eu não tenho nem palavras para quem faz piada com coisa tão séria. Então eu vou falar para vocês que estão nos acompanhando. A gente sabe que a violência física dentro de casa começa com a violência psicológica. É por isso que a gente vai garantir Casa da Mulher Brasileira, apoio psicológico, independência financeira para que a mulher possa se libertar. E quando ela estiver ameaçada, a Patrulha Maria da Penha para ela não enfrentar isso sozinha. A gente também precisa olhar para uma cidade que está muito suja e muito escura. A gente faz um trajeto gigantesco, mas ignora esses pontos que são mais perigosos. E não adianta dobrar a GCM se a GCM está hoje fazendo burocracia dentro de gabinete e não está onde está acontecendo o crime. Tinha câmera, tinha luz na Moca e não chegou um guarda sequer. Aquele criminoso nem armado estava. Então é colocar a polícia nos pontos mais perigosos que são sempre os mesmos. O candidato falou aqui sobre financiamento de campanha. Queria perguntar para ele o que ele acha do fato de que o PCC está colocando aqui em São Paulo 8 bilhões de reais em campanhas eleitorais. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Está do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. A questão que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo, essa insegurança, essa quantidade de homens canalhas que fazem ameaças para suas esposas, essa quantidade de homens que são assediadores sexuais, só um combate forte a eles, usando tecnologia para a gente mapear quem são esses homens, assim como nos Estados Unidos, os pedófilos, todos sabem que os pedófilos estão chegando perto. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ensinar o Brasil inteiro, essas pessoas serão mapeadas e nós teremos sinalização delas. Se vocês quiserem tocar nas nossas mulheres, nas nossas crianças, e se vocês quiserem continuar sendo essas pessoas canalhas, se vocês quiserem continuar sendo agressores, a sociedade vai saber e vai ter um aplicativo que todo mundo vai poder cadastrar e vai ver onde que essas pessoas estão andando para a gente guardar não só as mulheres, mas as crianças e as pessoas de bem nessa cidade. Vote 28 para isso. Eu agradeço a confiança de estar liderando aí as pesquisas, está em primeiro lugar descolado desses candidatos aqui que usam 100 milhões de reais de dinheiro público e diga não ao uso do fundão eleitoral, que é dinheiro seu, é dinheiro nosso. E eu quero te servir. Esse aqui é um anel que eu estou carregando. Esse anel você vai entregar para um de nós no dia 6 de outubro. Se você colocar esse anel no meu dedo, eu vou ser o maior servo dessa cidade e essa cidade vai ter um governo histórico focado nas crianças, nos mais pobres e nas mulheres. Esse relógio aqui eu ganhei de um garoto lá do Campo Limpo, do Jardim Rosana. Tá comigo aqui, Theo, 28.